Boa noite, meus amigos. Bom dia, boa tarde, sei lá. Enfim, a hora que você estiver assistindo, né? Bom, hoje vamos iniciar nossa série de videoaulas para preparação para a nossa que já está chegando, começa 12 de novembro. E nós vamos começar com conteúdo de geografia, justamente que é um conteúdo mais longo, com mais slides. Aí, para não cansar vocês, eu já vou desenvolver essa parte dos slides, ok? Então, vamos começar aqui com o continente africano, aspectos gerais e o quadro natural. Lembrando que essa aula vai demorar um pouquinho, justamente porque tem mais de 100 slides, 102 slides exatamente, como vocês estão vendo na tela. E vamos continuar aqui, tá? Então, continente africano, aspectos gerais e o quadro natural. Na última aula, né, a gente mostrou a localização da África, essa aqui destacada em amarelo, né? Fica bem próxima do Brasil e segundo a teoria de tectônica de placas, né, alguma vez essa continente africano ficou unido com o Brasil. Tanto é que você vê que bem aqui, ó, se encaixa os dois continentes. Se a gente puxasse um pouco para o lado, iriam se encaixar perfeitamente, ok? Então vamos dar continuidade. Aqui mais uma vez mostrando a África, mostrando dessa vez a vegetação, principalmente, mostrando aí o destaque ao grande deserto do Saara. Você vê que tem um pouco de área verde bem aqui nessa região do centro-sul, ok? Aí nós temos aqui esse conceito de posição astronômica e posição geográfica, né? Que já é aquela história astronômica, posição de uma determinada região em relação às linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos. E a posição geográfica já em relação aos limites e as fronteiras, ok? Limites são os pontos extremos. Aí mais uma vez, a África tem uma área de mais de 32 milhões de quilômetros quadrados. E a África, ela passa pelos três trópicos, quer dizer, os três paralelos principais, certo? Os trópicos, de Câncer e Capricórnio, e a linha do Equador, né? É o ponto zero, que possui 0 graus nas nossas linhas imaginárias. Então, aqui nós temos o tamanho, que aí a gente viu que é 30 milhões de quilômetros quadrados, bem ali. E podemos concluir, né, a partir dessa observação que vamos fazer agora, que pela África ser um continente muito grande, ela vai passar pelos três paralelos principais, né, que nós conhecemos, ou seja, ela terá climas diferentes, certo? Nós temos a linha do Equador passando pelo meio. Você percebe-se que na área onde passa a linha do Equador, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos um clima intertropical, certo? Intertropical corresponde à região do Equador, ok? E em relação após os trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos um clima temperado. Aí no caso já é o extremo norte da África e o extremo sul da África, ok? E temos um dado que 80% da África se encontra nessa região intertropical, ok? Enquanto as temperadas correspondem a cerca de 20%, né? É o resto. Localização. A África é um continente que está quase no centro do mundo. Tanto é que ela fica tão ao centro que possui terras nos 4 hemisférios, certo? Os 4 hemisférios, o lado ocidental, o lado oriental, do lado setentrional e do lado meridional, certo? Possui terras e as terras de mais abundância vamos ter no lado setentrional, ok? A maioria da África vai se localizar no setentrional, ou seja, no norte, hemisfério norte, como diz o dado aqui. Aí nós temos os limites da África. No norte, a África se limita do mar Mediterrâneo, certo? E com o sul da Europa, especialmente o Estreito de Gibraltar. No sul,
vai ter a Oceania, quer dizer, a Oceania, desculpa, o Oceano Atlântico e o Índico, né? Porque vai ser o encontro das águas bem aqui, porque o Atlântico, ele fica na porção oeste da África, certo? E o Índico na leste. Quase confundi aqui. Entenderam? Aí, nesse sulzinho aqui, vai haver um encontro dessas águas. A imagem ficou pixelizada, mas tudo bem. Certo? Aí, ao leste, com o Oceano Índico, porque o Oceano Índico se coloca dizer o leste. Ao oeste, com o Oceano Atlântico. E ao nordeste, com o Mar Vermelho e o Oriente Médio. Certo? Então, aqui, nordeste, essa porçãozinha aqui vai ter o Mar Vermelho e nós temos a Península Arábica, podemos dizer assim, que é o Oriente Médio. Aí nós temos os tipos de regionalização da África. Nós temos três tipos de regionalização da África, né? O primeiro é de acordo com os critérios histórico-culturais, certo? Histórico-culturais. No histórico-culturais, a África vai ser dividida como está apresentada aqui, entre África Norte e África Subsaariana, ou África do Sul, certo? A África do Sul não é muito comum, mas porque tem um país chamado África do Sul, que inclusive está bem aqui no nosso mapa, bem aqui a África do Sul, que por sinal é um grande país desenvolvido principalmente na indústria, né? Mas, enfim, geralmente se fala África do Norte e África Subsaariana, certo? A África Subsaariana corresponde à maioria, como dá para ver, bem explícito aqui. E a África do Norte já é a parte menor. Agora, uma dúvida que pode surgir entre vocês, certo? Vamos lá. Regionalização da África, nós temos a África branca e a África negra, né? É aquela mesma história da regionalização essa aqui, né? África do Norte e África Subsaariana, nós temos a África branca e a África negra, né? E é dessa forma que é dividido a África, né? Principalmente. Aí o histórico-culturais é de acordo com a influência principalmente das nações, ok? Na África do Norte, há grande relevância e influência dos árabes, ok? Tanto é que você pode ver no Egito que a religião predominante lá é o Islã. Você percebe pessoas com esqueci o nome, mas é que é uma vestimenta que que os povos islâmicos usam, que cobrem os rostos, os cabelos, enfim, a cabeça inteira, entende? Aí é a coisa do Islã, certo? E nós temos a África subsaariana, né? Que já é uma influência de povos diversos, principalmente dos povos negros, né? De raça negra, que corresponde à maioria da população, certo? Então, nós temos o seguinte, como tem vários nomes para você chamar a África do Norte, certo? África do Norte, África Saariana, África Branca, entende? Tem vários nomes que você pode chamar a África localizada no norte, que é a África Árabe. E aqui nós temos o que eu falei, né? Árabes e islamismo, influência, África Subsaariana, que é a África Negra. Nós temos a grande diversidade étnica e nós temos a influência de animistas e cristãos, ok? Aí nós temos aquela regionalização físico-geográfica que divide a África no total de 5 partes, sendo a África Setentrional, a África Oriental, a África Ocidental, a África Central e a África Austral, ok? A África Setentrional é essa em destaque amarelo, a África Ocidental é essa área destacada em vermelho, a África Oriental é essa área destacada em laranja, a África Central, evidentemente, é essa área destacada em verde claro, e a África Austral é essa mais ao sul, que é tipo um verde misturado com azul, que eu não sei a cor, mas eu geralmente uso, né?
Como é que eu não sei a cor, não sei, mas eu uso essa cor muito nos meus trabalhos. Né? Aí, mais uma vez, mostrando as regiões da África com mais clareza, né? Uma imagem mais bonita, essa aqui é uma imagem mais embaçada. E é dessa forma que nós temos a divisão da África pela forma físico-geográfica. Aí nós temos a África por meio da divisão política, ou seja, divide a África por meio de países, né? Perdão, porque eu estou bebendo água. Vamos lá. Certo. Vimos regionalização. Tranquilo. Bem simples, bem fácil. Aí nós temos os climas da África, né? A gente viu até essa parte de climas da África. Então, o que predomina na África? Na África existe, evidentemente, o clima desértico, em função, principalmente existe esse clima na região do Saara, né, que é o grande deserto da África, que tem um destaque. Nós temos também o clima semiárido, o clima mediterrâneo, o clima tropical, o clima equatorial e o frio de montanha. Ou seja, há um total de mais ou menos 6 climas no continente africano. Aí nós temos aqui, ou seja, vamos denominar aqui os quentes. Os climas quentes é o equatorial, é o tropical e é o subtropical. Quentes. Os secos são o tropical árido e o continental árido, ok? Os temperados, nós temos o mediterrâneo, o oceânico e o continental, né? Aí os frios, o continental frio, o polar e os montanhosos, certo? No caso, aqui, que ele dá frio de montanha, é a mesma coisa que montanhoso, ok? E quando ele dá tropical árido, eu achei muito genérico, porque há uma diferença entre semiárido e desértico. A gente vai ver que vai ter uma diferença, eu acho que na vegetação do semiárido para o desértico. Tudo bem? Eu achei muito genérico. Tudo bem? Aí vamos lá. O clima mediterrâneo, aí nós temos que ele ocorre na Europa e na África, e ele recebe esse nome devido à influência do mar Mediterrâneo, né? No caso, a gente vê que o mar Mediterrâneo ele passa bem em cima daquele ponto destaque esverdeado, né? Passa o mar Mediterrâneo, certo? O mar Mediterrâneo. Tanto é que a gente viu aqui, ó, slide 18. A gente viu aqui em cima, deixa eu pegar aqui, que o limite ao norte é o mar Mediterrâneo. Então, ao redor do mar Mediterrâneo, na África, vamos ter o clima mediterrâneo, certo? Mas esse clima aparece em outros lugares do mundo. Não é porque recebe influência do clima mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, que ele vai ter um clima mediterrâneo. Não. Isso quer dizer, esse clima existe em várias partes do mundo. Mas então por que se chama o mar Mediterrâneo? Claro, tem a influência do mar Mediterrâneo. Então, mas por que tem outras partes do mundo? Justamente porque vai ter as mesmas características do clima mediterrâneo. Então vamos ter um clima mediterrâneo, certo? Aí nós temos aqui, ele sofre influências do mar, tendo um verão quente e seco e invernos com temperaturas amenas e ocorrência de chuvas. Então, é justamente uma característica aí do clima mediterrâneo. Verão quente e seco, inverno com temperatura amena e ocorrência de pluviosidade, certo? Porém, essa pluviosidade não vai ser alta, ela vai ser baixa. Como diz aqui, por volta de 500 milímetros anuais. Ok? Milímetros não, mm, uma outra unidade que eu esqueci, porque milímetros é ml, se eu não me engano. ml, eu acho. Não, ml mesmo. ml. Certo? É uma outra unidade que eu não sei. 500 milímetros também é difícil, né? Mas enfim. Não, eu acho que é mm eu não sei, tá?
Depois vocês pesquisam o que é MM, depois vocês me falam. Certo? Então, essas chuvas ocorrem por volta de 3 a 4 meses, certo? Porém, é uma baixa pluviosidade. E nós temos outros tipos do clima mar Mediterrâneo, né? Onde quanto mais afastado a área for do mar, mais alterado o clima poderá ser devido à atuação das massas de ar, né? Porque quando você está do mar, você recebe mais influência do mar propriamente dito. As massas de ar vão ser guardadas em outro lugar, tudo bem? Então, quando você tem o mar, você vai receber a influência do mar, massas de ar vindas do mar, produzidas no mar. Mas agora, quando nós temos mais para o interior, assim, aí depende de outras massas de ar. Não vai depender do mar porque está muito longe. Tanto é que pode haver barreiras geográficas que impeçam esse avançar das massas de ar, como acontece no Nordeste com o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um planalto responsável por uma alternância de clima, mas não é uma alternância constante, é uma alternância fixa. Por quê? A área atrás do Planalto da Borborema é uma área seca, é uma área com clima semiárido, porque não vai haver muita movimentação, muita ação das massas de ar, ok? Aí vamos ter uma influência do Planalto da Borborema. Agora, no lado que está antes do Planalto da Borborema, vai receber sim massas de ar. Aí vai ser mais fresco, tudo bem? Mas agora você pergunta, mas o Planalto da Borborema não fica lá na costa leste do Nordeste, porque não sei o que. Como é que a nossa cidade de Fortaleza não é tão quente? Quer dizer, em comparação com o interior, porque Fortaleza é... Eita, desculpa. Porque a Fortaleza é muito quente. Agora é o seguinte. Fortaleza é uma cidade portuária. É uma cidade que possui um litoral. Quando se possui um litoral, Fortaleza vai receber uma ação do mar. Por isso que o mar vai ser justamente o responsável pelo clima de Fortaleza. Ele vai amenizar o clima de Fortaleza, dando mais umidade, e essa umidade vai absorver o calor, né? A gente vai ver isso depois. Certo? Aí vamos lá, vegetação. Nós temos uma vegetação mediterrânea. E era, na verdade, por plantas arbóreas. Mas, devido às ações humanas, a vegetação sumiu, se perdeu. Agora, atualmente, nós temos arbustos e plantas rasteiras, né, e arbóreas, de pequeno porte. Aí nós temos max e garrigue, na verdade. Mas eu não sei se estou pronunciando corretamente, depois vocês pesquisam a respeito, né? Elas são esparsas. O que são esparsas? Elas são adaptadas ao clima quente, né? O Mediterrâneo, né, devido à ação humana, vai ter um clima mais quente, né? Vai receber uma influência lá natural e etc. E devido a isso, vamos ter um outro tipo de clima, um outro subtipo, mas vai passar o mar Mediterrâneo. Mas essas plantas, elas são xerófilas, ou seja, elas são adaptadas ao clima mais quente, né? Ou seja, elas vão armazenar uma quantidade de água e nutrientes para poder sobreviver daquele clima. Mas aí é diferente das plantas vividas na região desértica. Porque na região desértica a gente vai ver que essas plantas são adaptadas de uma forma sensacional, mas as plantas existentes lá são propriamente para sobreviver no deserto, certo? Porque as outras plantas não conseguem sobreviver, tem que ser uma planta específica, espécies mínimas, tá?
Aí nós temos o clima semiárido, corresponde a um dos tipos de clima que apresenta longos períodos de estiagem, ou seja, basicamente você se baseia no Nordeste. O Nordeste tem muito disso, longo período de seca, alta temperatura e chuva mal distribuída, né? Em Fortaleza, particularmente, nós podemos observar que lá no início do ano há uma época de chuvas, né? E isso é constante. Sempre vamos ter uma época de chuvas, e o resto totalmente seco e muito quente, certo? Ou seja, essas chuvas, além de ser escassas, elas são mal distribuídas. O território não é aproveitado, é mal distribuído, né? Aí as principais características desse clima é justamente baixa umidade, alta temperatura, baixo índice pluviométrico, chuvas irregulares escassas. Não, eu acho que não havia necessidade do professor colocar que chuvas são escassas, porque se ele já diz que o índice pluviométrico é baixo, não precisa dizer que as chuvas são escassas, porque o índice pluviométrico é o índice de chuvas, né? E quando se diz que é baixo, obviamente não precisa dizer novamente que as chuvas são escassas, né? Mas tudo bem, dá para entender essa afirmação do nosso querido professor. Há uma pouca variação de temperatura. Vimos em ciências que variação de temperatura corresponde à amplitude térmica, ou seja, é a diferença da temperatura mais alta registrado anualmente. Evidentemente, é bem mais comum registrar anualmente, né? Ou seja, a diferença de uma temperatura mais alta da temperatura mais baixa, certo? Da mais alta da mais baixa, menor do maior, certo? Aí, quando se tem muita diferença, vamos dizer que tem variação, muita variação de temperatura em decorrência do ano, né? E o solo pobre em nutrientes, né? Aí ele diz aí onde o clima semiárido está presente, bababá. Aí nós temos aqui o clima desértico. Esse é interessante, né? Ele é marcado, o clima desértico, ele é propriamente de um deserto. O clima desértico, evidentemente, vai ser o clima do deserto, ou seja, vai ser muito quente, muito seco. E como não tem umidade, né? Vai haver muita variação da temperatura. E essa é a diferença, essa é a principal diferença do clima desértico para o clima semiárido. Porque, ao ler esse texto, nós podemos ver que, durante o dia, há temperaturas elevadíssimas. Por exemplo, é o que nem diz aí, 50 graus Celsius. E à noite, durante a noite, isso eu estou falando do dia, imagina durante o ano. A variação vai ser imensa, a amplitude térmica. Isso é a amplitude térmica de um determinado dia, certo? 50 graus para 0 graus, 50 graus de diferença. 50 graus de diferença. Durante um dia apenas, né? Ou seja, aí nós temos mais outra característica. A umidade é baixa, né? 10% em menos de 10% em todos os meses do ano, certo? E é por esse motivo que há súbita mudança de temperatura. Ou seja, a mudança de temperatura está relacionada diretamente com a umidade relativa do ar. Porque a umidade ela retém o calor e contribui para regular a temperatura. Então é justamente isso. A umidade está diretamente ligada com a variação de temperatura. Porque quando há uma alta umidade, essa umidade vai absorver o calor e vai regular, consequentemente, a temperatura. E quando há uma baixa umidade, não há nada para reter o calor gerado no sol, gerando aquela questão de um clima mais quente, tudo bem? E essa temperatura acaba caindo durante a noite. E essas zonas sujeitas ao clima desértico, né, aí nós temos
localizado no trópico de Capricórnio. Por quê? Entre o trópico de Câncer e Capricórnio? Porque é a região mais quente do planeta. É a região que recebe mais influência solar. Porque quando a gente observa a região que vai dos trópicos até o círculo polar, vai ter um clima mais frio, um clima mais temperado. E o polar, eu preciso falar, o polar é aquela questão mais fria, muito fria. Tudo bem? Aí ele está dizendo onde se localiza, zonas sujeitas de clima desértico. Aí, mais uma característica daquilo que eu ia falar. As plantas do clima semiárido são plantas xerófilas, porque elas precisam se adaptar a receberem, quer dizer, a acumularem água e nutrientes para poder sobreviver nas estações mais secas do ano. Agora, no clima desértico, nas regiões de clima desértico, o ano inteiro vai ser seco, vai ser quente, quente, muito quente. E essas plantas, elas têm que acabar tendo obrigatoriamente raízes longas, muito longas. Porque assim, porque a única forma dessas plantas sobreviverem num deserto, elas tendo raízes longas. Porque quando se tem raízes longas, vai alcançar mais ainda água e nutrientes, que são essenciais para a sobrevivência de uma vegetação na natureza, certo? Então, as raízes dessas plantas são profundas. Então, características do clima desértico: precipitação inferior a 25 centímetros por ano, oscilação extrema de temperaturas entre o dia e noite e vegetação praticamente escassa. Não há vegetação no clima desértico, certo? Já vai dar os 30 minutão, hein? Vamos lá. Aí nós temos algumas características do clima tropical. Localização, não quero saber. Localização, se vocês quiserem saber, vejam depois. O clima tropical, né? Não apresenta 4 estações e aí é aquela coisa, né? Quando, para ter estações, é necessário uma variação de temperatura ao decorrer do ano. E quando se não há variação, que é algo, não há a amplitude térmica, que é algo que não é muito grande coisa, na parte do clima tropical, não vai haver 4 estações. E geralmente as estações existentes nessa região de clima tropical são a estação chuvosa e a seca, ok? Então é basicamente, o tropical a gente já conhece, é algo que nós conhecemos. A savana, né? A savana é o tipo de vegetação desse clima. Estudamos isso, eu acho que ano passado, né? E ela ocorre como um resultado da alternância de ambos os climas, do úmido e do seco. Então, a oscilação desses climas vai gerar as savanas. E a cor das savanas vai variar de acordo com o clima que a mesma está vivenciando. Se for um clima úmido, vai ser mais esverdeado. Vai ser mais aquela história de árvore verde, bonita e etc. Agora, se for mais seco, vamos ter o amarelo como predominância. Tudo bem? Aí, vamos ter aquela influência dos rios, que ao longo dos rios, ao decorrer dos rios, naqueles limites entre rio e terra, né, como se fosse mangue, mas não é mangue, não posso. Vocês entenderam, é mangue, mas não é mangue, entendeu? Vai ser algo parecido. A vegetação desse mangue, né, que é bem... aquela mais mangue é encontro das águas, né? Então, esquece o que eu falei, né? Ou seja, ao decorrer do rio, ao redor, vão surgindo grandes árvores, árvores verdes, porque há arbustos também,
Mas é por causa da água do rio. O rio fornece uma água, a planta absorve essa água, a planta fica nutrida e a planta fica bonita, fica verdinha. E as vegetações passando longe desses rios vão diminuir, digamos assim. Vão ficar de menor porte, vão ser mais adaptadas a sobreviver àquele tipo de clima. Né? E vai ter essa variação de cor ao decorrer do ano, dependendo da estação. E nós temos a vida selvagem, que vai ter uma grande variedade de animais herbívoros, certo? Em virtude da variada quantidade de flora, e animais carnívoros. Aí vocês percebem, né? Peguem o filme do Rei Leão. Todo mundo já viu o Rei Leão, creio eu. Se você não viu, tudo bem, mas o Rei Leão é um exemplo de savana. Porque há muitos animais herbívoros lá. Muitos mesmo. E também há leões e hienas. No caso, as hienas são os vilões do filme, juntamente com o leão, que era o irmão do rei, que acabou matando o rei, etc. Só pelo trono. Enfim. Vou sair de Rei Leão, mas é o típico exemplo do Rei Leão. A flora, a fauna. Veja Rei Leão. Né? Você vai ver que a flora é daquele jeito que está sendo descrito aqui. Quando você fala em clima tropical, vegetação na savana, etc., você já lembra do Rei Leão, entendeu? Aí nós temos aqui, os rios tropicais têm menos fluxos que os rios equatoriais. Além disso, o tipo de fluxo é irregular. Não tem água durante a estação seca e aumenta quando o fluxo notavelmente durante a estação chuvosa. Aí nós temos o exemplo do Rio Nilo. O Rio Nilo é um exemplo de rio tropical, né? Que durante a estação seca não vai ter tanta água, não vai conter tanta água, e durante a estação úmida vai ser muito cheio. O Rio Nilo, quando é na estação úmida, é muito cheio. Isso eu posso garantir a vocês. Aí nós temos o clima equatorial, certo? Na região da linha do Equador. Por causa, olha o nome, equatorial, né? Aí já dá para ter uma ideia de Equador. Ô pessoal, voltei aqui, que eu fui beber uma água, mas enfim, vamos continuar. Aí o clima equatorial, você raciocina, o clima equatorial, linha do Equador. Ou seja, esse clima, ele vai ocorrer na região daquele paralelo, o principal paralelo da Terra, tudo bem? Ou seja, são áreas de baixa latitude, né? A Amazônia é o sudoeste da Ásia, o centro da África, e é conhecido como tropical úmido, né? O tropical é quente, tem estação seca, tem uma parte úmida, blá blá blá, mas esse clima equatorial vai ser tipicamente úmido, certo? Aí as características do clima equatorial, né? Ou seja, durante todo o ano é úmido, com alto índice de evaporação e altas temperaturas. Ele tem altas temperaturas, mas é úmido. A pluviosidade é muito alta, né? Chuvas em grande quantidade. Umidade relativa do ar em regiões de clima equatorial é elevada. Embora a chuva durante todo o ano, os meses de verão são os mais chuvosos. Chuva, quer dizer, eu falei chuva, mas é chuva. A temperatura média anual nessas regiões fica em torno de 26 graus Celsius e ocorre pouca variação de temperatura entre máxima e mínima durante o ano, e a amplitude térmica é baixa, ou seja, não há grande variação de temperatura, certo? Mas aí eu achei muito repetitivo, porque uma fala de temperatura é a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa, só de forma mais elegante, a outra de forma mais informal, né, para que todo mundo entenda. Não informal, é algo formal, mas algo mais claro, certo? Aí a região do clima equatorial pega a floresta amazônica, pega a região amazônica, pega o estado do Amazonas, pega a região norte. Você vai ver que aquela região, principalmente por influência da floresta, vai ter muito dessas características, ok?
Aí nós temos o frio de montanha. O frio de montanha é simples, tá? Quando se tem aquela história de influência da altitude. Quando se temos altitudes elevadas, vamos ter os climas mais frios, ok? Mais frios. E quanto a altitudes mais baixas, planícies e etc., climas mais altos, ok? Ou seja, o frio de montanha, quanto mais alto um pico, um ponto de uma determinada região for, menor será a temperatura. Exemplo. Creio que a maioria de vocês já teve a oportunidade de visitar Guaramiranga, né? Na serra do nosso querido estado do Ceará. Ao decorrer do caminho, quando você vai para Guaramiranga, é necessário subir as altitudes, é necessário você subir a serra. E você vai percebendo uma mudança da vegetação, né? Uma vegetação que na estrada você via que era mais seca, que era de cor mais amarelada, que não possuía tantas folhas, que não era tão verde. Aí o clima já era mais quente, né? Tem toda aquela informação. Aí quando você vai subindo a serra, principalmente quando você chega à altura de Guaramiranga, você percebe que a vegetação fica mais verde e que as árvores aumentam de porte, certo? Isso é tudo influência climática. Isso é tudo influência da altitude. Portanto, teorema Murileiro. Quanto maior a altitude for, menor será o clima. Não esqueçam disso, certo? E nessa região também há grandes o grande índice de pluviosidade. Descobri o que é mm, 1000 milímetros, né? Eu acho, creio eu. Não, 1000 milímetros não, desculpa. Que se fosse 500 mil, eita, não é 1000 milímetros não. Pena, né? Aí nós temos aqui lugares do frio de montanha, etc. Aí vale ressaltar que a cada 1000 metros de altitude cai cerca de 6 graus Celsius. Então, se nós temos uma região, né, planície, vamos ter 36 graus Celsius. Aí vamos subir 1000 metros. Essa temperatura cai para 30 graus Celsius. Sobe mais 1000, cai para 24 graus Celsius. E dessa forma vai caindo, 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 até que pode chegar, na verdade, em temperaturas abaixo, em temperaturas negativas, né? Aí nós temos o relevo, né? Chegamos no relevo. Ele se caracteriza pelo predomínio de imensos tabuleiros, que são planaltos pouco elevados e considerável altitude média, cerca de 750 metros sobre o nível do mar. As regiões central e norte são ocupadas em sua totalidade por planaltos intensamente erodidos, constituídos de rochas muito antigas e limitados por grandes escarpamentos, certo? A África é um continente muito antigo, né? Porque eu acho que aquela história, quanto mais alto um relevo for, né, mais recente ele é. E quanto mais baixo, menos recente, né? Mais antigo. E na África, ou seja, vale ressaltar que na África há o predomínio desses tabuleiros, né? Que são planaltos pouco elevados. Aí nós temos, no norte predomina a área planáltica, ampla e desértica, por causa da influência do Saara, que se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho.
Aí nós temos a maior formação rochosa são montes Tibete. Não é, eu acho que não é necessário vocês saberem disso, mas a título de curiosidade vale mencionar. Além do deserto encontra-se a cadeia do Atlas, né? A região norte do Marrocos, Argélia, blá blá blá. Isso não é interessante, né? Aqui, isso é legal. Isso é legal. Essas formações de montanhas, né? Essas formações de montanhas, elas são muito importantes para a geografia local. Isso porque o que acontece? Vimos o Planalto da Borborema. Vimos que quando há um planalto, quando há uma montanha, no lado oposto, um dos lados opostos, lado depois, após a montanha, um planalto, não vai ter influência de massas de ar. Aí acontece nesse negócio aí. Por quê? Mas isso é positivo, porque vai acabar formando rios temporários. Isso é muito positivo, ok? Mas lembra daquela história do Planalto da Borborema. Daqui a pouco a gente vai falar de desertificação e vamos tocar a respeito desse assunto. Aí do leste nós temos a falha geológica, né? A mais marcante característica do leste é o Vale do Rift, né? O grande Vale do Rift. O Vale do Rift ele é uma fenda tectônica que se sucede em montanhas e grandes depressões, ou seja, é uma variação no relevo. E localiza os maiores lagos do continente e fica no Vale do Rift. Circundando por algumas montanhas, eu acho que vocês já ouviram falar do Kilimanjaro, né? Ou seja, vale lembrar, né, que vale mencionar, na verdade, que o Vale do Rift ele foi formado a partir de um processo de separação de duas placas tectônicas, certo? Antigamente, duas placas eram unificadas. Nós tínhamos a placa africana e a placa arábica. E quando elas resolveram se separar, houve a formação do Vale do Rift, gerando uma grande falha geológica que abriga desde depressões até montanhas altíssimas capazes de barrar as massas de ar para que não chegue no interior, certo? Aí ao longo do litoral nós temos as planícies costeiras, porque o litoral você sabe que é na altura do nível do mar, né? Que às vezes são bastante vastas, certo? As planícies ocupam a área menor que os planaltos, podemos citar as planícies de Níger, do Congo. A África não possui muitas ilhas ao seu redor, certo? Na verdade, possui muitas ilhas, não possui muitas ilhas, na verdade, certo? Ou seja, a África, nós temos a grande ilha de Madagascar, e nós temos algumas ilhas, que nem Cabo Verde, eu acho que Cabo Verde, né? Se eu tomar Ilhas Canárias, Cabo Verde, sim, Cabo Verde. Aí você pode observar que tem muitas ilhas, né? Aí nós temos os picos submarinos, né? Que são formados pelos picos submarinos, como as Ilhas Canárias, a Ilha da Madeira e etc. Né? Aí nós temos aqui o mapa do relevo. Você percebe que há áreas de altitude. Nós temos essa área aqui em branco da Etiópia. Podemos destacar, podemos observar que o clima é muito alto. O clima não quer dizer, o relevo é muito alto, certo? Passa a mais de 2.000 metros. Nós temos um relevo de 1.000 metros. E da grande maioria, representando a grande massa, nós vamos ter aquela questão dos tabuleiros, né? Que são planaltos não tão altos. Que eu acho que você falou de 900 e 200, certo? Aí vamos ter aquelas planícies costeiras que são em função
do mar, né? Porque quando nós temos uma costa, evidentemente vamos ter uma planície. E você percebe que às vezes elas são bem extensas, que nem aqui. Toda essa área em verde vai ser planície costeira, certo? Aí o relevo, né? Aí nós temos o maciço montanhoso, planalto, que corresponde à maioria, e planície, tá? Aí nós temos também falhamentos e picos, ok? Aí nós temos também o planalto central meridional, né? Que ele abrange a porção centro-sul, ok? Do continente africano, certo? E seu ponto culminante é o Monte de Drakesberg, com 3.300 metros de altitude, né? O Planalto Central Meridional apresenta também duas importantes depressões, a Bacia do Congo e o deserto de Kalahari, né? Vale lembrar, né, gente, que quando fala Planalto Central Meridional, lembra, o próprio nome está dizendo, central vem de centro, meridional vem de sul. Então, evidentemente, vai ficar na porção centro-sul, certo? E podemos observar que apresenta depressões e também pontos altíssimos, né? Mais de 3.300 metros, certo? Que é o Drakensberg, né? Drakensberg. Aí o Planalto Setentrional localiza no deserto do Saara, margeando do Saara, né? Ao norte encontramos áreas de planícies e em seguida situa-se a cadeia de montanhas do Atlas, né? Que foi formada na era Cenozoica, portanto um dobramento moderno que se prolonga pelo litoral noroeste do Marrocos até a Tunísia, né? Que é a cadeia de montanhas do Atlas, certo? É moderna, é moderna. Por quê? Como é uma cadeia de montanhas, quanto mais alto for, mais recente é. Aí formado da era Cenozoica, tá? A era, eu acho que mais moderna, não sei. Depois vocês pesquisam. Eu vou pesquisar depois. Aí o Planalto Oriental, Montanhas Leste, né? Encontramos relevos com grandes altitudes e encontramos também nessa porção do continente grandes depressões e forças tectônicas que originam alguns lagos, como a Tangânia, o Vitória e o Niassa, né? Porém, se localiza-se também o pico culminante, né? E tem uma variação, né? Tem forças tectônicas. É interessante porque quando vai passando os planaltos, né? O Oriente Africano, etc., todos têm, não é só planalto. Tem pontos gigantescos e tem pontos que estão abaixo do nível do mar. Isso é bem interessante, porque quando pensa assim, é Planalto, só tem Planalto. Não, não só tem Planalto. Predomina Planalto, mas não só tem Planalto. Aí os aspectos físicos, nós podemos ver, Rift Valley, tá? Observem aí. Aqui nós temos o Rift Valley, que é justamente separação, né? Aí, ó, formado várias falhas geológicas que apresentam movimentos divergentes e se afastaram e se transformando um imenso vale no sentido norte-sul. Pois é. É isso que eu falei. Movimento divergente, né? O movimento de afastamento das placas e está formando um grande vale, né? Por isso o nome Rift Valley. Ou seja, o Rift Valley é um conjunto de falhas geológicas que se deu início a partir do início do processo de separação, quer dizer, do afastamento das placas arábica e a placa africana, ok? Bem simples. Aí, como a imagem de um filme aí deve ser. Aí nós temos paisagens vegetais da África. Nós temos tipos de vegetação.
savana, floresta equatorial, floresta úmida, estepe, deserto, vegetação mediterrânea, vegetação de montanha. 7 tipos. 7 tipos. Aí os biomas africanos, né? Tem uma ampla diversificação climática e o continente africano apresenta uma grande diversidade de biomas, né? Porque tem uma grande diversificação climática, consequentemente o clima está relacionado diretamente com a vegetação. Aí, pessoal, vou fechar por aqui a aulinha de hoje, já dá 50 minutos. Eu queria ver tudo, mas paramos no slide 42, ok? Nos biomas, tá? Aí na próxima, eu acho que amanhã ou depois de amanhã, eu vou continuar isso. Amanhã não, porque amanhã eu quero falar com vocês sobre matemática, mas assim, espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, apresentem-me a mim depois, para resolvermos, para responder, para dar tudo certo, ok? Um abraço aí e espero que tenham aprendido mais sobre nossa querida geografia.